Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre cordas sonoras. Galera, entendam o seguinte, corda sonora é o nome chique para vibração ou para produção de uma onda estacionária em um instrumento. Então, qualquer corda que esteja tensionada, imagina aí um violão, você não tem lá 6 cordas que estão tensionadas, estão presas, que quando é tocada, produz uma vibração. Então, quando você bate na corda do violão, você está produzindo uma vibração naquela corda. Aquela vibração vai fazer com que o ar que esteja ao redor da corda também vibre na mesma frequência que a corda está vibrando, e o resultado disso dá origem a um som, dá origem a uma onda sonora. Então, uma corda sonora é uma corda que seja capaz de dar origem a uma onda sonora. Então, o violão é formado por cordas sonoras? Coloquei aqui, corda de violão. Um cavaquinho produz cordas, é uma corda sonora? Se eu pegar, por exemplo, uma guitarra, sim. Um contrabaixo, sim. Uma harpa, também é. Então, qualquer corda tensionada que consiga produzir uma onda sonora é chamada de cordas sonoras. Quando a gente trabalha com essa parte musical, a gente precisa entender o seguinte: cada corda tem um modo de vibração, tem uma maneira como ela vibra, tá? As cordas que são mais agudas, mais finas, elas tendem a ter um modo de vibração diferente das cordas que são mais grossas, que produzem sons mais graves. A esse modo de vibração, a gente dá o nome de harmônico. O harmônico nada mais é do que o modo de vibração que a sua corda está tendo. Então, eu coloquei aqui o desenho dos 3 primeiros harmônicos de uma corda qualquer, para a gente entender que existe um padrão entre eles. Peguei uma corda de comprimento L, tensionei ela dos 2 lados, tá presa desse lado, tá presa desse lado. Então, o meu primeiro harmônico foi feito, olha, o meu primeiro harmônico é essa primeira onda aqui. Quantos ventres que eu tenho? Um ventre no meu primeiro harmônico. Então, vou colocar aqui, meu N aqui é igual a 1, porque eu tenho um ventre. O segundo harmônico é composto por quantos ventres? 2, um ventre, 2 ventres. Então, o meu N aqui é igual a 2. O terceiro harmônico tem quantos ventres? 1, 2, 3. Então, o meu N aqui é igual a 3. Vocês conseguem perceber que a gente tem um padrão? O meu harmônico indica quantos ventres estão sendo formados na corda. Então, se eu estou no primeiro harmônico ou harmônico fundamental, ok? A gente pode falar que o primeiro harmônico é igual ao harmônico fundamental. O meu N vale 1 porque eu tenho um ventre. Se eu estou no segundo harmônico, o meu N vai valer 2 porque eu tenho 2 ventres. O segundo harmônico, 2 ventres. O terceiro harmônico tem que ter 3 ventres, ok? Então, a ordem do meu harmônico é igual ao número de ventres que são formados na corda para a produção daquele harmônico, ou seja, para que a corda vibre naquele modo ali, daquela maneira, tá? E aí eu consigo descobrir qual é a frequência de vibração de cada harmônico desse. Então, eu tenho uma frequência de vibração da corda para quando ela está no primeiro harmônico, uma frequência de vibração para quando ela está no segundo, uma frequência de vibração para quando ela está no terceiro e assim por diante. Essa frequência F, ela é dada por N. Esse N aqui a gente já sabe que ele é o harmônico, se o seu exercício falar, é uma corda que está no 4º harmônico, então você já sabe que seu N vale 4. E o harmônico aqui para nós é igual ao número de ventres. Então, se você tem lá um desenho de uma onda que tem 4 ventres, quer dizer que é uma onda que está no 4º harmônico, tá? Se for de uma corda sonora. Então, o seu N é o número do harmônico, que é igual ao número de ventres que aquela corda tem. Vezes V, que é a velocidade da sua onda. Dividido por 2L. Lembrando, essa velocidade aqui está em metros por segundo, ok? Dividido por 2L. L é quem? L é o comprimento da corda. É o comprimento do seu fio que deu origem àquela onda ali, que também vai ser dado em metros. E aí a gente consegue chegar no valor da frequência. Essa frequência aqui é calculada em hertz.
Tranquilo? Então eu tenho uma maneira aqui, tá? De descobrir ou a frequência, ou o harmônico, ou a velocidade de propagação da onda na corda, ou mesmo o comprimento da corda, trabalhando com essa equação de frequência. Mas eu também posso trabalhar, também posso descobrir a velocidade de uma onda de um outro jeito. A gente tem essa equação aqui que fala que a velocidade de uma onda numa corda é igual a raiz de F, que é a força que você aplica para a sua onda ser formada. Então, imaginando aí uma corda de violão, seria a força com que você bate na corda do violão. Essa força é dada em newtons, dividido por ρ, que é a densidade da corda, ok? É a densidade linear da corda. Essa densidade aqui, você acha fazendo a massa da corda dividido pelo comprimento dela, ok? Então, se eu fizer a força que eu bati na minha corda para ela vibrar, dividido pela densidade da corda, e tirar a raiz, eu descubro qual é a velocidade da minha onda. Se o exercício não me der a velocidade de propagação, mas me der a força e a densidade. E aí, depois que eu descubro, eu consigo substituir aqui. Em vez de escrever V, eu posso escrever raiz de F sobre ρ. Essa equação e essa são a mesma. A única diferença é que aqui o exercício me deu a velocidade. Aqui, quando eu coloco desse jeito, o exercício não me deu a velocidade. Eu estou calculando a velocidade. No lugar da velocidade, eu coloquei a equação que eu utilizo para poder calcular. Vou chegar na mesma frequência, tá? Então, eu tenho dois modos aí, né, de trabalhar. Se o exercício te deu a velocidade de propagação da onda, ótimo. Substitui aqui na equação e acha a sua frequência feliz. O exercício não me deu a velocidade de propagação, mas o exercício me deu a força com que a corda foi tensionada e me deu a densidade da corda. Então, tu pode calcular a velocidade primeiro e substituir aqui depois, ou você pode pegar essa equação de velocidade, substituir nessa equação e chegar nessa aqui, ó. N sobre 2L, que é o que a gente tinha, vezes V. Quem é V? É a raiz de F sobre a densidade, ok? Então, pessoal, quando a gente fala de cordas sonoras, é muito legal isso, é muito importante a gente entender essa ideia dos harmônicos. Quando você tem um instrumento musical, seja ele qual for, você tem uma diferença de harmônicos entre ele, tá? Então, a gente tem harmônicos que são sons mais agudos, a gente tem harmônicos que são sons mais graves. Quanto maior for a quantidade de ventres formadas no seu harmônico, mais agudo o som tende a ser. Por quê? Porque maior vai ser a frequência. Mais ondas vibrando em um mesmo intervalo de tempo você vai ter. E quanto maior é a frequência de uma onda, mais agudo é o som que aquela onda está transmitindo. Então, por exemplo, se você toca violão e você está pegando uma nota que está no terceiro harmônico, essa nota vai ser mais aguda do que a mesma nota se você pegar no primeiro harmônico. Porque no primeiro harmônico a gente tem uma onda que tem menos ventres, ou seja, ela está vibrando menos, tem um período maior, uma frequência menor, e isso resulta em um som mais grave, tá? Então, quando a gente trabalha com cordas sonoras, a gente tem essa ideia dos harmônicos e é muito legal que a gente consiga relacionar isso ao que a gente tem no dia a dia. A produção dos harmônicos resulta em sons, em formação de notas. Então, quando você tem lá uma nota sendo formada, eu toco violão e eu estou fazendo um sol aqui. Você tem um harmônico envolvido para formar aquela nota ali, você tem notas fundamentais que devem ser tocadas para a produção de um modo de vibração na corda que vai traduzir em um harmônico que é traduzido em uma onda sonora. Tá? Então, tudo isso aqui está muito relacionado com os sons que a gente escuta no dia a dia, vindo de instrumentos ou mesmo sons que já estão em músicas. Quando tu está escutando música, você está escutando uma junção de harmônicos ali muito massa. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!